pessoal, vamos começar então com o nosso tema número 5, que é calor e temperatura. Um assunto que a gente fala dele o tempo todo, né? Calor e temperatura faz parte do nosso dia a dia, mas nem sempre a gente se refere a ele da forma correta e nem sempre a gente entende o funcionamento adequado indicado pela ciência. Então vamos dar uma olhadinha nisso para ver se a gente entende como é que essas coisas funcionam. Calor e temperatura são dois conceitos muito entrelaçados na nossa linguagem cotidiana, né? Parece que calor e temperatura são exatamente a mesma coisa. Quando a gente fala em calor, a gente logo pensa numa situação como essa. Olha só essa imagem, calor escaldante. Na verdade, a temperatura está muito alta. A gente fala calor, mas o que está muito alto nessa imagem é a temperatura. Calor é uma forma de energia, assim como muitas outras. Energia elétrica, energia nuclear, energia potencial, energia química, diversas outras. Calor é uma forma de energia térmica em trânsito. É diferente de temperatura. A energia, ela interage com a matéria. No caso da energia térmica, como é que ela se manifesta, né? Se a gente lembrar da matéria, ela é formada por átomos. A gente tem lá um núcleo e diversos elétrons em torno dele, dependendo de qual elemento a gente está falando, né? No caso aqui, com o elemento só é o hidrogênio, ou com mais elementos, como está montado aqui, é o oxigênio, né? Quando esse elemento, esse ou qualquer um outro, recebe energia térmica, acontece que ele muda o seu estado de vibração. É esse estado de vibração que a gente chama de temperatura. Não é muito fácil de reconhecer esse estado de vibração. Por isso a gente tem outras formas de perceber esse estado. Essas formas, essa outra forma, que a gente chama de temperatura, a gente costuma medir com instrumentos. O tal do termômetro, que a gente já vai ver já como é que se trata. Vamos dar uma olhadinha nessa questão de temperatura. E me diz qual é a sensação? Não sei. A impressão que eu tenho é que a temperatura nesses dois recipientes é a mesma. Certo, então agora coloca as mãos nos recipientes das extremidades. Nossa, quanta diferença! Esse aqui a água está bem mais fria e esse aqui a água está bem mais quente. Claro, porque nesse recipiente foram colocados pedras de gelo na água. E esse aqui a água foi aquecida, certo? Então agora coloca as mãos de novo nos recipientes do meio e me diz qual é a sensação. A sensação é que essa água aqui está bem mais fria do que a água desse recipiente aqui. E, no entanto, a água nos dois recipientes está à mesmíssima temperatura, porque foram enchidos com água retirada da torneira. Você tem certeza? Eu podia jurar que eu senti uma diferença. É por isso que o tato não é um bom instrumento para se medir temperaturas. Com ele a gente pode fazer comparações, mas às vezes ele nos engana, como a gente acabou de ver. Ah, e tem outra coisa importante nessa experiência. Depois de um certo tempo, a água contida nestes 4 recipientes estará à mesma temperatura. E quando isso acontecer, a gente vai poder dizer que eles estão em equilíbrio térmico. Tudo bem, mas se o tato, como você mesma disse, não é um bom instrumento para medir temperaturas, então se eu quiser fazer uma medida, eu preciso utilizar um termômetro? Claro, se você quiser medir a temperatura ambiente, você pode usar esses termômetros de parede. Agora, se você quiser medir a temperatura do corpo humano para saber se está ou não com febre, você tem que usar um termômetro clínico. Mas nesses dois casos, o importante é que o termômetro esteja em contato com um objeto cuja temperatura se quer medir. E é preciso esperar alguns minutos para que seja atingido o equilíbrio térmico. Agora eu entendi por que a gente precisa ficar alguns minutinhos com o termômetro debaixo do braço. Os termômetros mais comuns são formados por um tubo de vidro oco, onde é impressa uma escala, chamada de escala termométrica. No seu interior existe um outro tubo, muito fino, chamado tubo capilar.
No tubo capilar, existe um líquido que no caso do termômetro clínico é o mercúrio e no caso do termômetro de parede é o álcool colorido. A temperatura é obtida medindo-se a altura da coluna de líquido. Isto é feito com a ajuda da escala termométrica. Como vocês viram, para fazer uma leitura da temperatura adequada, eu posso usar o meu corpo para fazer uma comparação. Mas ele é um instrumento muito rudimentar, muito ruim, porque ele depende de muitos fatores. Depende da minha sensibilidade, da umidade do ar, da minha pele, depende da minha situação emocional, depende de muitas coisas. Depende do meu interesse naquilo que eu estou medindo. Para medir uma temperatura de forma adequada e correta, eu uso um termômetro, porque o termômetro não tem nada disso. Ele se baseia no funcionamento de uma característica física, que pode ser a dilatação, a variação da resistência elétrica, uma variação de pressão, qualquer coisa que independe da interpretação subjetiva de alguém. Perfeito? Vamos prosseguir então. Como é que a gente faz a leitura? Quando eu coloco o termômetro em contato com a substância, ou com a pessoa, ou com aquilo que eu quero medir, a energia térmica sai desse corpo e se transfere para o termômetro. E aí, essa energia interagindo com a matéria provoca aquela alteração que a gente está falando. No caso dos termômetros mais comuns, de mercúrio ou de álcool, ele provoca uma dilatação muito grande. E por isso a gente consegue perceber a variação de tamanho da coluna. Então, quando eu coloco o termômetro em contato com a substância, vai passar energia térmica do corpo mais quente para o corpo mais frio, até que a temperatura dos dois seja a mesma. Até que eles atinjam o que a gente chama de equilíbrio térmico. Nessa hora eu posso retirar o termômetro e fazer a leitura usando a escala em que ele foi calibrado. Perfeito? O que é esse equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é quando dois ou mais corpos estão na mesma temperatura. Isso acontece sempre. Se vocês lembrarem do vídeo anterior, depois de algum tempo, todos os recipientes ficariam na mesma temperatura, a temperatura ambiente. Se eu coloco dois corpos em temperatura diferentes em contato, o que vai acontecer é que a energia térmica do corpo mais quente vai passar para o corpo mais frio. Até quando? Até quando existir um corpo quente e um corpo frio. A passagem da energia vai cessar quando as temperaturas forem iguais, quando eles atingirem o equilíbrio térmico. Essa regra é tão importante que a gente batizou de lei zero. O que é um termômetro, então? O termômetro é qualquer instrumento capaz de fazer uma leitura de temperatura. Ele dá para mim uma leitura daquela agitação que a gente não consegue ver. E ele é sempre baseado na variação de alguma grandeza física macroscópica, que pode ser pressão, dilatação, resistência elétrica, alguma que eu possa fazer comparações. Nos termômetros clínicos, a gente considera a variação do comprimento. Então, quando a temperatura é maior, ele se dilata e tem um comprimento maior. Quando a temperatura é menor, ele se contrai e marca um valor menor. Existem diversos tipos de termômetro, diversas apresentações. A gente conhece algumas. Aquelas fitinhas que mudam de cor ou que vão subindo, vão se colorindo conforme a temperatura aumenta. Muito usada em banheiras de criancinhas. Termômetro clínico, é o regular que a gente usa, o termômetro ambiental e alguns termômetros industriais que são usados para temperaturas mais altas. É claro que a gente não pode colocar um termômetro clínico dentro do forno. Eu preciso de um material que se dilate adequadamente, que esteja na faixa de temperatura que eu quero medir. A gente tem, então, um termômetro
para cada tipo de uso. Termômetro clínico para pessoas, eles variam aí de 34 a 43 graus Celsius. Por quê? Fora dessa temperatura, não existe razão alguma de fazer a leitura de uma pessoa. Abaixo de 34, acima de 43, provavelmente ela já está morta. Né? Não tem necessidade. Esse é um termômetro básico. Né? E a leitura da temperatura do corpo humano em situação normal, aqui próximo dos 37, 36 graus e meio, mais ou menos. Né? Temperaturas maiores ou muito maiores, precisa de um termômetro melhor adequado, melhor ajustado. Né? Então, termômetro de radiação, né? É um que você pode fazer leituras de fornos, né? De alto-fornos, entre 50 e 3 mil graus Celsius. É impossível fazer isso com termômetro clínico. Né? Dá para fazer a leitura da temperatura de regiões do corpo humano. Esse equipamento, ou esse tipo de equipamento, pode ser usado, por exemplo, em visão noturna, né? De forma a localizar corpos quentes. Agora que a gente já sabe que para fazer uma boa leitura é necessário usar um termômetro, vamos ver qual é o procedimento correto para se usar um termômetro. E vamos ver também como é que se faz a conversão entre as diversas escalas termométricas que existem. Mas esse é assunto para o próximo vídeo, porque o assunto fica muito grande desse jeito. Até já!